Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a lição 15, que vai trazer ali notação científica e ângulos formados por retas paralelas. Estamos lá na página 78. A notação científica eu vou comentar com vocês brevemente quando a gente já for iniciar ali na questão 1. Daí a gente aproveita e relembra. Lá na página 78, ele começa só falando para vocês da questão da relação entre as retas. Quando a gente vai comparar retas, elas podem ser paralelas, concorrentes ou perpendiculares. O que significa ser retas paralelas? Significa que entre essas retas a distância é sempre a mesma, ela é sempre constante e elas podem ou não se cruzar. Porque qual que é a ideia de se cruzar, né? Na verdade, as retas que são coincidentes, elas se cruzam por completo, né? Elas, na verdade, elas se sobrepõem, mas elas não deixam de ser paralelas, né? Porque se eu pegar qualquer ponto dessa reta, sempre vai ter a mesma distância entre elas, que é zero. Então, a gente, às vezes, pensava que as retas paralelas eram só aquelas que nunca se encostavam, mas se elas estiverem uma sobre a outra, né? Se elas se coincidirem em todos os pontos, agora não só em um, em todos os pontos, então serem coincidentes, elas também serão classificadas como retas paralelas. Agora, se elas se cruzam só em um ponto, né, porque daí elas passam por cima da outra, elas são retas concorrentes. E elas podem, além de ser concorrentes, ser perpendiculares, se elas se cruzarem formando um ângulo de 90 graus. E uma atenção especial: nem toda reta concorrente será perpendicular, mas toda reta perpendicular será concorrente. Tá? Então é importante entender essas diferenças e se atentar que, se forem retas coincidentes, também são paralelas. Como prometido agora, questão 1, para a gente lembrar um pouquinho de notação científica, lá na página 79. O peso da Terra é de... Aí ele falou todo aquele número em toneladas, né? Depois eu desafio vocês a lerem aquele número. Aí a Cebolinha mandou: uau! Descontando o peso da Mônica, sobra quanto? O quê? Enfim, aí é a briga que ele sempre tem, né? Aí ele fala assim, ó: ninguém leva a sério minhas curiosidades matemáticas. Na tirinha, Marcelinho conta a Mônica ao Cebolinha que a massa da Terra aí tem tudo aquilo de toneladas. Essa medida em toneladas pode ser representada por números muito extensos, como esse, né? Ele fica difícil até mesmo da gente ler. Então, por exemplo, se você fosse tentar se desafiar aqui, ó, será que você conhece a leitura desse número? Como é muito difícil ler esse número, veja que nem eu li ele para você, qual seria a melhor estratégia? A melhor estratégia seria representar isso em notação científica. Por quê? Números muito grandes ou números muito pequenos dificultam a leitura, justamente por não ser tão comum e às vezes a gente não tem nenhuma palavra certa para descrever isso. E aí o que você vai fazer? Vai utilizar essa estratégia, porque a notação científica é uma estratégia para você simplificar a escrita. Mas por ser uma notação científica, ela segue uma regra. E qual é a regra? O número que ele fica aqui, ó, na frente da nossa base 10, ele precisa ser maior que 1 e menor que 10. E aqui, né, quando a gente olhar para o nosso expoente, vai ser a quantidade de casas decimais que a gente vai deslocar. No caso aqui, como é um número muito grande, esse expoente será positivo. Agora, se fosse um número com vírgula, por exemplo, o próton, né, a massa de um próton, 0,000, aí ele ficaria negativo. E o que você vai fazer aqui? Então, você vai observar os números que são diferentes de zero e pensar onde você poderia pôr a vírgula. Quando eu olho para os números que são diferentes de zero, eu tenho o 5, o 9 e o 8. Eu não posso pôr a vírgula antes do 5, porque ficaria 0,5. Menor que 1, não pode. Não posso pôr a vírgula entre o 9 e o 8, porque vai ficar 59,8. Maior que 10, muito menos depois do 8. Então, a posição correta dela seria aqui, entre o 5 e o 9. Então, eu já sei que o número que eu tenho ali na frente é 5,98. Como todo o restante é zero, eu posso desconsiderar aqui na escrita, mas não na hora de contar eles. Inclusive, na hora de contar eles, não é só zero que a gente conta, né? Tem pessoas que contam só os zeros, mas todo mundo que ficou para trás da vírgula precisa ser contado. Então, o 9 e o 8 também, né? Então, eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20,
21. Perceba que eu contei tanto o 9 quanto o 8. E esse 21 vem indicado aqui no meu expoente. Agora ficou muito mais fácil eu ler, né? Agora eu posso falar para você que a massa da Terra é 5,98 vezes 10 elevado a 21 toneladas. Muito mais fácil, né? Então, é por isso que existe a notação científica, para facilitar. A alternativa correta, letra A. Ok? Avançando agora um pouquinho, vamos mudar de página e eu quero fazer com vocês a questão 8, lá na página 82. Analise a figura a seguir em que as retas R e S são paralelas. Então, essa reta aqui e essa são paralelas. Ele poderia falar assim também para você, ó. Essa é a anotação, ao invés de falar, né, R e S são paralelas, ele poderia ter simplesmente colocado esse símbolo. Com base na figura e na informação concedida, pode-se concluir que o ângulo B mede. Então, ele quer descobrir essa informação aqui. Tem várias estratégias para você resolver essa questão, mas pensando que as retas são paralelas, a gente consegue analisar os ângulos, tá? Então, eu sei que por ser paralela, esses dois ângulos precisam ser com a mesma medida, eles são congruentes. Então, eu posso dizer que 2x mais 4x é igual a 120. 6x igual a 120, então o x vale 20. Não é isso que ele me pediu ainda, mas isso já me facilita porque eu já consigo agora, por exemplo, olhar para este triângulo aqui. Também não é a única forma de fazer, tá, gente? Mas eu vou te dar a dica dessa resolução. Aqui, então, se é 2x, eu sei que é 40. Aqui é o ângulo suplementar ao 120, então ele tem que ser 60. A soma tem que dar 180. E dentro do triângulo a soma também tem que dar 180. Então, se aqui é 60, aqui é 40, aqui só pode ser 80. E nesse mesmo raciocínio de ângulos suplementares, eu sei que 80 mais B tem que dar 180. Com isso, eu sei que o B vale 100. A alternativa correta, letra A, tá? Pessoal, lembrando que tem outras formas de resolver aqui também, mas utilizando essas propriedades das retas paralelas, eu resolvi com esse formato. Vamos finalizando por aqui e eu espero vocês no nosso próximo vídeo.